Sobre estas projeções de mercado, a gente conversa agora com Felipe Tavares, que é economista-chefe da BGC Liquidez. Felipe, sempre um prazer conversar contigo, meu caro. 7 semanas seguidas de reajuste de inflação para cima. O que acaba levando estes dados, talvez, para uma direção mais pessimista? São os dados de inflação que a gente já recebeu em 2026, com os serviços ainda incomodando? É a guerra no Oriente Médio? É a projeção para alimentos que voltaram a subir nestas últimas 2 publicações? Na publicação passada subiram bastante, devem subir novamente para o IPCA 15 que sai amanhã. O que a gente consegue tirar de informação deste mercado mais cauteloso para 2026, meu caro? Bom dia. Bom dia, Gustavo. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Basicamente, tudo são efeitos em alguma derivada da guerra, né, que a gente está recalibrando as expectativas. O setor de serviços é um desafio, ainda se mantém no mesmo desafio, praticamente difícil de ser explicado, né, por conta de desaceleração, mercado de trabalho com juros restritivos, mas toda a nossa perspectiva sobre um fim do conflito, quando o barril do petróleo voltaria para níveis mais próximos dos níveis ali do final de fevereiro, e toda essa confusão energética e de fluxo, né, de mercadorias mundial voltasse ao normal, vamos dizer assim, está cada vez mais incerto, né? Então, semana sim, semana não, a gente tem expectativas de que as coisas se resolvam, depois a gente dá 2 passos para trás, isso tudo está pressionando toda a estrutura de preços da economia, né? Hoje, não é só no Brasil, né, no mundo inteiro, a questão dessa restrição de oferta de energia por conta do petróleo está gerando um efeito inflacionário na cadeia, né, com combustíveis sendo reavaliado, custo de energia de consumo industrial e residencial, independentemente da fonte de geração. Você tem um fator aqui no Brasil de perspectiva climática, com El Niño, e o quanto que isso vai mexer na estrutura de oferta de custo de energia para as residências, e na parte de alimentos, você também tem uma derivada da guerra por conta da pressão de restrição de oferta de fertilizantes, né? E você tem as defasagens de tempo para que essas mercadorias voltem. Então, cada semana que essa guerra se estende, né, e que o estreito fica fechado, você tem impactos que vão ali para 100 dias à frente, né? Porque você demora ali 90 dias para conseguir trazer, né, a mercadoria no frete marítimo. Perfeito. E aí, dá para a gente ter talvez a dimensão de que os efeitos da guerra já estão nessas projeções de inflação? Porque são 7 semanas seguidas, então o mercado está sempre testando, as negociações estão avançando, a gente pode ter talvez um efeito menor do que a expectativa. Tudo vai depender de quanto tempo durar o conflito. A gente já está colocando na conta um conflito que se estenda aí por bastante tempo, ou caso as negociações não saiam do lugar nestes próximos dias, o mercado vai colocar mais preço nessa conta, a gente vai ver o cenário piorar cada vez mais, meu caro. Se o cenário de incerteza for se estendendo, né, ao ponto de que não é só o conflito não se resolver, né, mas é a gente não ter a mínima ideia de quando ele pode ser resolvido, né, isso pesa muito mais. Obviamente você vai ter remarcações nos preços por conta dessa incerteza, porque a gente toma preço também, né? Então, cada semana a mais, como eu falei, você muda toda uma estrutura, não só de oferta de petróleo e de energia, mas, por exemplo, fertilizantes, né? E você tem algumas janelas, no caso de fertilizantes e produção de alimentos, que tem datas que, se não for naquela data que o fertilizante, que aquele produto chega, ele não faz mais sentido, né? E essa janela é em torno de setembro. Então, hoje, a gente já está pressionando a perspectiva aí de médio prazo, para a inflação de alimentos, no caso, por conta da perspectiva para a próxima safra, né? Essa safra está garantida, mas a próxima pode estar ameaçada. Então, se estende por mais 15 dias essas incertezas, você pode ter uma nova recalibração aí das expectativas inflacionárias por conta desse efeito defasado. E cada vez que a situação piora, e o barril do petróleo ele vai para novo patamar de equilíbrio, isso também faz um novo ajuste, né? Então, a gente estava discutindo que o petróleo voltaria, muita gente achando que ele ia ficar ali em torno de $100, né? E de ontem para hoje a gente já está vendo ele mais próximo dos 110. Então, se o petróleo fica em 110 ou vai para 120 ou isso piora ainda mais, obviamente isso aparece de novo nos preços. Então, não dá para dizer que toda essa remarcação já acabou. A gente vai ter que observar semana a semana
para dizer até onde isso vai. Por isso que o desafio do Banco Central essa semana é tão grande e muito mais desafiador do que os últimos capítulos, porque ele não tem só um cenário complexo aqui inflacionário corrente, né? Ele tem agora um novo período de desancoragem de expectativas, né? Agora, a reunião passada, Felipe, foi cautelosa. O comunicado foi tido como cauteloso. O Banco Central não quis cravar quais seriam os efeitos da guerra. Nós tivemos ali o mesmo balanço de riscos, equilibrado, dos riscos negativos e positivos, um discurso de esperar para ver. Dá para repetir este discurso na reunião desta semana com a extensão deste conflito? Você fala que é um desafio muito grande, mas você espera que a gente tenha um repeteco do discurso passado de que o Banco Central ainda vai esperar para os dados se concretizarem, os efeitos da guerra aparecerem na economia? Sim, acho que o básico a gente espera aqui, né, que o comunicado seja muito parecido com o que foi o último nesse sentido, pesando um pouco mais na cautela, né? Então ele não deve mudar a trajetória, a gente ainda acredita no corte de 25 pontos, o Brasil tem aí uma gordura a ser queimada que dá um certo conforto para ele poder ir paulatinamente num ciclo de cortes módico, né, mais ponderado, mas eu acho que ele vai destacar bastante nesse balanço de riscos o tamanho da volatilidade, o quão incerto é esse cenário e aí essa incerteza fica até difícil de desenhar, né, os cenários ali que compõem o balanço de riscos e acho que ele vai destacar muito essa necessidade dele se tornar muito atento ao que o mundo, a economia real está performando, como que esses reflexos estão impactando nas expectativas inflacionárias, que acho que vai ser um ponto que o Banco Central vai ter que destacar e aprofundar um pouco, seja no comunicado e na ata, para falar como ele vai lidar com esse ponto, mas ele também tem um fato positivo, que é, em todos esses 50 dias de guerra, aparentemente a moeda brasileira vem performando bem. Então a gente vem sendo uma alternativa aí para a alocação de recursos, e com isso a gente tem um sistema aí de defesa ativo nessa repassagem de preços, né? Porque o real numa perspectiva mais baixa, né, mais valorizada, né, o dólar mais baixo, ele traz aí uma certa defesa para essa repactuação de preços que está aparecendo. Inclusive, deixa eu dar a cotação atualizada aqui do dólar para quem está nos assistindo. Estamos em R$ 4,96. Então, é bem abaixo do que tínhamos no começo do ano, bem abaixo do começo do ano passado. Então, a gente tem esses preços indo numa direção, mas a moeda que pode, talvez, ajudar neste controle. Agradeço, Felipe, pela participação aqui conosco neste início de semana. Lhe desejo um bom dia de trabalho a você e toda a equipe. Muito obrigado, Gustavo. Um prazer, bom dia a todos. Valeu, até a próxima.